Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática e o tema da aula de hoje é sobre estatística. Nós estaremos juntos resolvendo 3 exercícios em relação a este assunto. O primeiro que nós vamos trabalhar é do Enem de 2016 e diz o seguinte: ao iniciar suas atividades, uma sensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Bem, para os mais desatentos, quando o indivíduo vê aqui a palavra moda, ele imediatamente procura localizar aquele termo que mais aparece dentre os elementos mostrados, e ele tem assim um forte desejo de marcar que a moda é 2, porque 2 é o elemento que mais figura aí neste quadro. Só que na verdade não é, porque o exercício ele é muito específico quando ele pede a moda, porque ele diz exatamente o seguinte: ele quer a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar. Ou seja, naquele movimento que ele passa de um andar por outro, quantos indivíduos estão dentro do elevador. Então é isso que a gente vai tentar construir com vocês. Então, para quem não entendeu muito bem o que está acontecendo, vamos fazer o seguinte: eu vou montar um quadro aqui com vocês e já eu organizo-se melhor. Vamos fazer a entrada dos dados, entram, saem, e vão fazer aqui o score, né, durante a subida, descendo, entrando e saindo gente. O que acontece então no final das contas? Então vamos organizar aqui a nossa tabelinha. Entram, saem, e durante a subida. Gente, só para ficar aqui organizado, a gente pode traçar umas linhas, né, ó. Ok. Aqui também. Beleza. Então vamos lá? Vamos fazer o seguinte. No térreo, o que está acontecendo no térreo? Segundo o enunciado, partem ele e mais 3 pessoas, ou seja, entram 4 pessoas no elevador. E isso consta aqui já nesse quadro, porque, de fato, né, entram 4 pessoas no elevador no térreo. E, obviamente, não sai ninguém, a não ser que tenha entrado alguém por equívoco, que não é o caso. Então, no primeiro andar, no térreo, entram 4 pessoas, não sai ninguém, então ele parte rumo ao primeiro andar, com um total de, durante a subida, né, ou seja, com 4 indivíduos. Vamos ver o que acontece agora quando ele chega no primeiro andar. Então, se ele partiu do térreo com 4 pessoas, obviamente ele chega ao primeiro andar com, vou colocar aqui no cantinho, com 4 pessoas. E segundo o quadro, diz que entram 4, digamos, novas pessoas e saem 3 pessoas do elevador. Então, reparem, vão entrar mais 4, digamos que vai ficar com 8, e vão sair 3. Então, ele vai fechar as portas no primeiro andar, rumo ao segundo, com 5 indivíduos. Tudo bem? Vamos fazer essa brincadeira de novo? Então, olha, ele partiu rumo ao segundo andar com 5 pessoas. Se ele parte com 5 pessoas e, ao chegar no segundo andar, entra uma pessoa e sai uma pessoa, então com 5. Entra uma e sai mais uma, ele vai permanecer rumo ao terceiro andar com 5 pessoas. Então, no segundo andar, ele fechou as portas, né, com 5 pessoas, e assim ele chega ao terceiro andar. Muito bem. Então, se ele chegou com 5 pessoas, e reparem, entram 2 pessoas neste terceiro andar, saem outras 2 pessoas. Então, se ele chega com 5, entram 2, saem 2, ele ainda permanece com 5 indivíduos e parte rumo ao 4º andar. Vamos colocar aqui
com essas mesmas 5 pessoas. Só que no quarto andar, chegando lá com 5 pessoas, entram 2 e não sai ninguém. Então, se chega com 5, entram 2 e não sai ninguém, ele vai rumo ao quinto andar com 7 pessoas. Bem, a gente já pode analisar aqui quem é a moda, porque reparem comigo, embora não esteja muito organizado, né? Aqui a gente deveria analisar quem é o quinto andar, o número de pessoas que entram, o número de pessoas que saem. Então, independente do número que figurar nessa posição, reparem, o número de elementos que mais ocorreu durante a subida é o elemento 5, né? Então, em mais momentos ocorreu a presença de 5 pessoas, de acordo com o enunciado. Então, eu vou destacar de azul para vocês aqui, durante a subida. Então, durante a subida, o número que mais figurou foi o número 5. Portanto, a resposta certa é a letra D. A moda, então, do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao quinto andar são 5 indivíduos. Você pode finalizar aqui agora, né, pensando, então, no quinto andar, independente do número de pessoas que entrar ou sair, nenhum outro número que figurar, então, nesta posição vai ser superior a essas 3 ocorrências aqui do número 5. Beleza, pessoal? Então, agora a gente parte para o próximo exercício. Enem 2018. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. E aí ele pergunta, a gente já vai analisar o gráfico juntos, a média anual do número de carros vendido pela marca A nos anos representados no gráfico foi de quanto? Então, a gente vai pegar um trecho aqui do enunciado, pausa o vídeo para você compreender melhor o que ele está pedindo, tá certo? Para você tentar dar uma analisada sozinho, porque é um assunto que nós já estudamos aqui no PVS. Então, eu vou destacar para vocês agora a parte que nos interessa e que nos dá um caminho para iniciar a solução do problema. Então, vamos lá? Ele diz o seguinte, olha, que as vendas em 2016... ela superou em 360 unidades as vendas em 2015. Então, olha só, você tinha aqui um total de vendas em 2015, que eu não sei quanto é. Mas em 2016, olha isso daqui, ele superou em 360. Então, esses 3 carrinhos aqui, eles representam 360 unidades. Olha, se 3 carrinhos representam 360 unidades, eu posso dizer que cada carro, né, é uma regra de 3 simples, né, mas cada carro representa 120 unidades. A gente pode dizer dessa forma. Então, vamos fazer o seguinte, se cada carrinho representa 120 unidades, em 2014 foram 120 unidades. Em 2015 foram 2 vezes 120 unidades. 240 unidades. Já em 2016 foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes 120 unidades, que vai dar em 600 unidades. Bem, então, na verdade, este gráfico ele representa um total ao longo de 3 anos de 600, 800, 960 unidades vendidas. E por que a gente precisa desse somatório? Bem, porque ele diz aqui, na pergunta do problema, qual é a média anual do número de carros vendidos pela marca A. Então, a gente já sabe que a média, quando ele não especifica qual média analisar, é a média aritmética. Então, a gente vai pegar, então, as 960 unidades e dividir isso por 3. É uma continha que dá, inclusive, para fazer de cabeça. 900 por 3 vai dar 300, 60 por 3 vai dar 20, total de 320. 5 regiões de um país estão buscando os recursos do governo federal para diminuir a taxa de desemprego de sua população. Para decidir qual região receberia o recurso,
foram escolhidas as taxas de desemprego em porcentagem dos últimos 3 anos. Os dados estão apresentados na tabela. Então, dando uma olhadinha aqui, ele separou por região, né? Olha, então, por exemplo, vamos pegar aqui região B, e ele pegou aqui a média de desempregados, né? Neste ano determinado, neste outro ano e neste outro ano, né? E ela variou, ela teve lá suas oscilações. Ok, isso para cada uma das regiões. Mas o que ficou decidido? Ficou decidido que a região contemplada, né, com lá os recursos do governo, com a maior parte desse recurso, seria aquela com a maior mediana. Então, a região com maior mediana das taxas de desemprego dos últimos anos seria aquela contemplada. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar região por região, vai analisar qual a mediana de cada uma das regiões e dizer qual é a maior delas. Então, recordando, né, recapitulando aqui um pouco sobre a ideia de mediana, a gente vai fazer o seguinte, embora sejam poucos dados, né, vamos colocar assim, por exemplo, a região A. Para a gente dizer quem é a mediana, isso é conceitual, a gente tem que organizar os dados para dizer quem é o termo central. E como nós temos apenas 3 elementos, é o segundo, né? Então, por exemplo, a região A, o menor elemento que tem ali é o 11,7. Organizando, então, depois vem o 12 e, por último, vem o 12,1. Para quem se perdeu, da onde que eu estou tirando essas informações, é deste bloquinho aqui, porque eu estou tratando apenas da região A. Então, como essas informações estão organizadas, então eu posso garantir que este elemento aqui, o elemento central, é a mediana. Eu vou circular aqui na tabela, porque eu vou me organizar por aqui. Então, este aqui, ou esta aqui, é a mediana de desemprego da região A. Como são poucas informações, é possível que a gente faça mentalmente, mas a gente vai caminhar juntos, eu vou destacando aqui os elementos para você acompanhar junto comigo. Então, por exemplo, pega a região B, dá uma olhada nessas 3 informações, organize essas informações mentalmente e diga quem é o termo central. Dá uma olhadinha. Então, 10,5, 11,6 e 12,5, eu disse então já na ordem, esse termo aqui ele é central, portanto ele é a mediana da região B. Façamos o mesmo então agora para a região C. Então é aqui que eu vou olhar, pessoal. Vamos juntos? Bem, região C, organiza esses dados em ordem crescente. 10,9, 11,9 e 12,7. Quem é o termo central? O termo central é 11,9. Então, a mediana da região C é 11,9. Então, vamos lá? Região D, organiza essas 3 informações em ordem crescente, por exemplo. Vamos pegar o termo central 11,6. Região E, organizando agora em ordem crescente, 8,2. Depois 12,6, depois 12,7. Então, o termo central é 12,6. Repare, então, que em cada uma dessas regiões eu circulei, em cada uma das suas regiões, o termo central, que é a mediana. E nós estamos interessados em encontrar, agora comparativamente em todas as regiões, qual região possui a maior mediana. Repare então que ter um valor maior aqui não é uma ideia muito legal, porque nós estamos falando de desemprego. Então, quanto maior este número, né, é um dado ruim. Mas, logo, os recursos do governo serão investidos nessa região. Logo, então, portanto, né, a gente procura aqui, ó, pelo que eu identifico aqui, dentre todas essas opções de mediana que nós destacamos para cada uma das regiões, essa aqui é a maior de todas, a da região E. Então, a gente vai marcar a letrinha certa aqui como sendo a própria letra E. Beleza, pessoal? Reparem que agora, então, a gente abordou a ideia de mediana. Então, hoje nós falamos de média, nós falamos de moda e agora a gente fecha com mediana. Obrigado por todos vocês terem chegado até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.